recebeu a nova vida. Diz assim, 2 Coríntios 5, 16 e 17. Assim que nós, daqui por diante, a ninguém conhecemos segundo a carne. E se antes conhecemos Cristo segundo a carne, já agora não o conhecemos deste modo. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Vamos repetir todos juntos o versículo 17? E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Os irmãos podem se assentar. Meus irmãos, nós hoje falaremos sobre a nova vida de quem está em Cristo Jesus. Há um grande chamado, uma grande convocação que Cristo faz a todo homem, a toda mulher. E essa convocação que Cristo faz é um chamado à mudança, é um chamado a receber dele a mudança que Deus ele tem para nós. Quando olhamos para Cristo Jesus, Jesus não é apenas um homem, Jesus é a mensagem de Deus para nós. Jesus é a palavra de Deus pela qual nós somos mudados e transformados para vivermos a vontade do nosso Senhor. De forma que ouvir o que Jesus tem a ensinar e viver aquilo que Jesus nos ensina, irmãos, faz com que nós vivamos aqui uma vida muito diferente da vida que o mundo tem vivido. Irmãos, a mudança que Jesus ele tem para nós não é uma troca de religião, como algumas pessoas acham. Às vezes a gente está conversando com alguém e a pessoa diz assim, mas eu não quero, eu sou de tal religião, meus pais sempre foram de tal religião, como se Jesus fosse mudar de religião. Você é católico, passa agora a ser cristão, então você trocou sua religião e coisa do tipo. Não, meus irmãos. Jesus, a mudança que Jesus traz para nós é bem mais do que uma troca de religião. É a troca do coração, é a troca do nosso interior, é a troca do nosso ser, do princípio de vida que só Ele é quem tem a nos dar. O coração do apóstolo Paulo, irmãos, foi mudado para que ele pudesse enxergar de fato quem era Jesus. A mudança que Deus operou na vida do apóstolo Paulo, transformando ele de Saulo, perseguidor da igreja, agora um Paulo, missionário, pregador, evangelizador da igreja, irmãos, foi uma mudança que aconteceu no coração de Paulo. Aqui nessa passagem, o que fica bem claro, patente para nós, é de que os olhos de Paulo se abriram para que ele enxergasse quem de fato era Cristo. Não um Cristo segundo os critérios dos homens, dos religiosos da sua época, dos fariseus, mas Jesus como a mensagem, o verbo encarnado de Deus, a boa nova de Deus para nós. Irmãos, antes Paulo se reconhecia, segundo a carne, segundo o que ele fazia através do seu corpo, era o que lhe dava a certeza de quem ele era diante de Deus. Paulo, era um religioso, alguém que mergulhou profundamente nos ensinamentos da lei judaica e dos fariseus, de maneira que quando Paulo se via diante de Deus, ele olhava para si mesmo e dizia o seguinte: eu sou bom porque eu cumpro a lei, porque eu conheço os preceitos da religião dos fariseus e eu busco obedecê-los corretamente. Então Deus não vai me rejeitar, porque eu faço isso e Deus vai me aceitar. Essa mentalidade de Paulo, irmãos, é a mentalidade do homem natural. Já perceberam que o homem natural é assim? Ele acha que fazendo algumas coisas é impossível que Deus lhe rejeite. Então ele dá esmola, ele faz caridade, ele faz ações sociais. Tudo isso é muito bom, tem o seu lugar na fé, mas nada disso, irmãos, é capaz de satisfazer a justiça de Deus. De maneira que Paulo, ele se via com uma visão totalmente contrária ao Evangelho, porque ele acreditava que poderia, com as suas obras, agradar a Deus. Veja o que diz o versículo 16. Observe um pouquinho comigo aqui de uma forma mais atenta. Ele diz assim: assim que nós, aqui ele está falando de si mesmo, daqui por diante, observe que Paulo está dizendo daqui por diante como? Do momento em que o Evangelho chegou à sua vida, da compreensão que Deus lhe deu, depois que Deus alcançou ele, então a visão dele muda. E aí ele continua dizendo:
a ninguém conhecemos segundo a carne. Você poderia ler essa passagem e imaginar que Paulo está dizendo, porque foi isso que eu imaginei a primeira vez que eu li esse texto. Paulo está falando, ele se tornou um desconhecedor das pessoas, ele não conhece mais as pessoas. Não é isso que Paulo está dizendo aqui. Paulo está falando aqui de a ninguém conhecemos segundo a carne. Ele está dizendo, em outras palavras, eu não conheço alguém que possa ser justificado diante de Deus pelas obras. Alguém que, confiando na sua própria carne, no que faz, nas obras que realiza, que possa chegar diante de Deus e Deus dizer assim, muito bem, gostei das suas obras, você foi bonzinho, né? Você jejuou, você deu dízimo, você frequentou a igreja, então você vai para o céu. Paulo está dizendo aqui que não conhece, ninguém conhece segundo a carne. Por quê? Porque a visão dele foi mudada. Porque Paulo, outrora, alguém que acreditava que pelas suas obras poderia ser salvo, agora era um outro Paulo com uma outra visão, que olha para si mesmo e diz, eu não consigo enxergar em mim nada que possa me dar a salvação, porque eu sou um pecador. Como ele vai dizer em outra passagem, miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Né? Pecador, dentre os quais eu sou o maior, diz ele. Meus irmãos, uma compreensão de que não são as obras da carne que salvam, mas a fé em Cristo Jesus. Paulo teve a sua visão mudada. Inclusive, ele olhava para Jesus, irmãos, e Jesus também era medido com essa mesma régua das obras. Só que tinha um porém, Jesus não praticava as obras dos fariseus, porque Jesus não seguia os preceitos humanos, Jesus seguia a lei de Deus. E Paulo, ao entender o que os cristãos falavam acerca de Jesus, consideravam Jesus como um falso mestre. Isso Paulo antes da renovação, antes de receber a nova vida. Veja o que diz na continuação do versículo 16. E se antes conhecemos Cristo segundo a carne, isso quer dizer que ele conhecia Jesus, né, como um falso mestre, porque ele olhava para Jesus e Jesus não se enquadrava dentro dos critérios que ele na sua religiosidade, na sua religião tinha. Ele continua dizendo, já agora não o conhecemos deste modo. Olha só a mudança aí. Ele tinha uma visão acerca de Jesus, mas agora ele não tem mais essa visão. Por quê? Porque Deus lhe abriu os olhos para que ele pudesse ver em Jesus não um mestre da lei, mas ver em Jesus a justiça de Deus, o Salvador que Deus providenciou para nós, irmãos. Paulo teve a sua visão mudada, irmãos. Paulo agora tem um entendimento espiritual, e no entendimento espiritual ele é capaz de perceber, irmãos, que Deus estava fazendo em Cristo Jesus o quê? Castigando os nossos pecados, para que não tenha mais condenação sobre a nossa vida, para que a gente baixe a nossa cabeça no travesseiro e durma em paz, sabendo que temos um Deus com quem temos paz, não confiando mais nas nossas obras, naquilo que fazemos, mas confiando no nosso Senhor, aquele que morreu em favor das nossas vidas. Amém, meus irmãos? Então, o que é que nós vemos aqui? Um coração mudado. Paulo teve o seu coração transformado para enxergar quem é Jesus. E aí, olhando para o versículo 17, Paulo então deixa claro para nós de que quem está em Cristo, ele tem uma nova vida. Quem está em Cristo tem uma nova vida. Isso quer dizer que você tem que ter um coração mudado para de fato ter a certeza de que você está em Cristo Jesus. Porque você pode estar na igreja, você pode estar participando das coisas que a igreja faz e ainda assim ter um coração, né, endurecido, distante, um velho coração, um coração carnal, né? O coração do homem que nasceu, mas nunca enxergou a luz de Cristo. Meus irmãos, aqui no versículo 17, Paulo então vai nos dizer que quem está em Cristo Jesus tem uma nova vida. Mas aí vem a questão, de que forma essa nova vida então se revela naqueles que creem em Cristo Jesus? Como é que nós podemos perceber em nós, antes da gente querer observar nos outros, né? Perceber em nós que de fato nós temos a nova vida em Cristo. E aí eu queria me deter um pouco mais com vocês no versículo 17, e a gente entender aqui algumas coisas que Paulo está nos ensinando. Primeiramente, irmãos, Paulo vai nos mostrar que algumas marcas dessa nova vida do crente. Primeiramente, o crente ele tem sua fé posta em Cristo.
A nova vida, a confiança que a nova vida nos dá, é uma confiança, uma fé tal, que eu não olho mais para mim. Meus olhos agora são postos em Cristo. Ou seja, eu não vivo mais por vista, confiando no que eu faço, olhando no espelho e medindo as minhas próprias obras. Eu olho para Cristo Jesus. Paulo vai dizer no versículo 17, na parte A, observe aí, ele diz: e assim, se alguém está em Cristo. Essa expressão em Cristo é uma expressão que toda vez que ela aparecer na sua Bíblia, você está fazendo uma leitura, ela aparece, você tem que ter muito cuidado no sentido de que ela diz muita coisa espiritual a nosso respeito. Está em Cristo, irmãos, essa partícula em é a ideia de estar vinculado a Cristo Jesus. Sabe o que aconteceu espiritualmente quando nós pomos a nossa fé em Cristo Jesus? Nós nos tornamos um com Cristo. E isso, irmãos, traz para nós grandes bênçãos. Por quê? Porque a morte de Jesus é a morte de quem? É a nossa morte. A vida, a ressurreição de Jesus é a ressurreição de quem? Dos que creem, a nossa ressurreição. As bênçãos que o Pai tem para Cristo Jesus, se nós estamos em Cristo Jesus, também são as nossas bênçãos. Deixa eu explicar uma coisa para você. É por isso que quando a gente ora, a gente sempre diz, em nome de Jesus. A gente pede a Deus graça, a gente pede a Deus favor para a nossa família, para a nossa vida, para o nosso trabalho, em nome de Jesus, porque o Pai abençoa o Filho, e nós que estamos no Filho somos abençoados porque estamos em Cristo Jesus. Então Paulo, ele nos diz que, e assim se alguém está em Cristo, ou seja, o crente, ele tem a sua fé posta em Cristo. Se alguém de fato tem a sua fé posta em Cristo, ele tem a marca, uma das marcas de que ele tem a nova vida, que ele está experimentando a nova vida, porque ele não confia mais em si mesmo, ele não fica olhando o que é que ele faz, o que é que ele deixa de fazer, ele fica olhando para Jesus e se deleita, e se alegra, e se fortalece em Cristo Jesus. Meus irmãos, a fé, ela nos une espiritualmente a Cristo. No ato da conversão, a primeira coisa que acontece é o quê? A regeneração. Então a regeneração, ela nos leva agora a pôr a nossa confiança em quem? Em Jesus. Uma vez que Deus nos gera, uma vez que nascemos de novo, então agora nós podemos crer em Jesus, nós podemos confiar em Jesus. Por quê? Porque Ele muda a nossa vida. Meus irmãos, pela fé nós somos justificados. Por quê? Porque o sacrifício de Jesus é um sacrifício justificador. Às vezes tem gente que tem um entendimento muito equivocado de Deus. Tem gente que acha assim, que Deus é tipo aquele Papai Noel que está sentado num trono, com as barbas brancas, que olha para nós e diz assim: meu filho, venha para o meu lado do jeito que você está, você não precisa fazer nada, venha para aqui. Como se para ele não tivesse custo nenhum. Como se para Deus aceitar a minha vida e a sua vida fosse algo sem custo algum para Ele, e não foi. Meus irmãos, quando olhamos para a cruz do Calvário, estava ali Deus morrendo em nosso lugar. Quando olhamos para a cruz do Calvário, estava Jesus sofrendo o castigo que era nosso. Meus irmãos, o fato de Jesus ter sofrido o nosso castigo, você deveria perguntar, mas por que ele foi castigado? Porque Deus é justo, irmãos. Porque Deus não é aquele Papai Noel sentado numa cadeira que nos aceita de qualquer forma. Deus, irmãos, não se compara a nada nessa terra. Deus é justo e Ele não poderia se relacionar comigo e com você sem que antes a justiça dEle fosse cumprida. Você acharia justo se alguém que lhe fez um mal e estivesse diante de um juiz, em pleno julgamento, julgando talvez um homicídio que ele tivesse cometido sobre a sua vida, e de repente o juiz olhasse para aquele réu e dissesse: não, ele não está mais devendo nada, vai embora, a partir de agora você está livre da sua pena, não tem mais condenação sobre a sua vida. Vocês acham justo que o juiz fizesse isso?
Vocês sairiam de lá satisfeitos, dizendo, muito bem, juiz, isso aí, tudo certo, né? Meus irmãos, se o nosso senso de justiça não nos permite aceitar com justiça uma ação de um juiz que age assim, imagine do Deus Santo. Imagine do Deus que perscruta e conhece todas as coisas, que conhece os nossos pecados ocultos, os nossos pecados explícitos. Você acha que Ele ia tratar a gente, né, dizer, não, não se preocupe não, que você vai vir para o meu lado, sem precisar aí ser castigado dos seus pecados. Não é assim que Deus age, irmãos. Mas em Cristo Jesus, pela fé que temos nele e que a nova vida nos dá, nós somos justificados, porque em Cristo Jesus, como Paulo diz aqui, se estamos em Cristo, se alguém está em Cristo, este alguém está justificado, ele tem a nova vida. E aí tem um texto mais adiante, no capítulo 5 ainda, no versículo 21, veja o que Paulo diz aqui, ele deixa isso muito claro. 2 Coríntios 5, 21, diz assim, aquele que não conheceu o pecado, quem é aquele que não conheceu o pecado? Que nunca pecou? Quem? É Jesus, muito bem, Jesus. Deus o fez pecado por nós, ou seja, Jesus nunca teve pecado. Jesus não pecou em coisa alguma, mas ele foi castigado. Mas castigado no lugar de quem? De mim e de você. É o que nós chamamos aqui da morte vicária de Cristo. É uma morte substitutiva. Uma morte onde o Pai entrega o Filho em favor dos pecadores, por amor aos pecadores que somos nós. E aí diz, para que nele, observe esse nele aí, né? Esse nele lembra essa união que nós temos com Cristo. E aí ele diz, fôssemos feitos justiça de Deus. Ou seja, o que é que acontece? Quando estamos unidos a Cristo Jesus, nós nos tornamos agora o quê? Justiça de Deus. Estamos justos. Deus nos declara, vocês não devem mais nada. Sabe por quê? Porque Cristo já levou o castigo de vocês. Vocês não devem mais nada a ninguém. Paulo diz em outra passagem o seguinte, quem tentará acusação contra os eleitos de Deus, se é Deus quem os justifica? A gente tem que lembrar isso, irmão, sabe por quê? Porque às vezes o diabo é astuto. Às vezes não, né? Sempre, né? Ele é bem astuto. E às vezes ele está mirando em nossa direção para nos acusar, para nos fazer lembrar de alguma falha nossa, para dizer isso, aquilo, outro. E a gente facilmente escuta isso que o diabo diz. E às vezes isso nos entristece, nos abate, nos faz esquecer de que é Deus quem nos justifica, que Deus nos justificou em Cristo Jesus e ficamos prostrados. Então deixa eu lhe dizer uma coisa, você está em Cristo, você tem a nova vida e a nova vida te dá essa certeza de que você está em Cristo Jesus. E se você está em Cristo Jesus, o diabo ele não vai ter autoridade sobre a sua vida. As mentiras dele, irmão, já não tocam mais em você, porque você sabe a quem serve, você sabe qual é a verdade que Deus revelou a você através de Jesus. Então, toma as verdades de Cristo na tua vida. Não deixe que essa seta maligna venha desanimar você, venha fazer você desfalecer. Olhe para Cristo. A nova vida, meus irmãos, ela é fruto, então, dessa confiança que temos naquilo que Jesus fez por nós. Então, uma vez que temos essa confiança em Cristo, nós mostramos ao mundo, fica evidente em nós essa marca de que temos a nova vida. O crente, ele não assume a sua identidade por aquilo que ele possui de material nessa vida, mas pela fé que ele depositou em Cristo Jesus. Olha, eu vou dizer uma coisa aqui para vocês, irmãos, como a gente tem uma crise de identidade seríssima. Tem pessoas, irmãos, que nesse momento estão entristecidas porque não têm aquela roupa que queriam ter. Aí você pergunta, mas por que aquela pessoa está entristecida com a roupa que ela não pode ter? Porque a roupa onde mora, o emprego que tem, muitas vezes está associada à nossa identidade. Só que tem uma coisa, a roupa se acaba, o emprego um dia a gente se aposenta, não é assim? Até as pessoas com quem a gente convive um dia vão embora.
Então nada nessa vida é capaz de nos dar uma identidade firme, persistente, senão o próprio Deus, porque Ele nos dá uma identidade eterna em Cristo Jesus. De maneira que eu tenho uma nova vida, uma nova identidade, não é pelo que eu possuo, pelas pessoas com quem eu convivo, mas é porque eu creio no meu Senhor, eu creio em Cristo Jesus, que me dá agora uma nova vida, e me permite agora dizer, olha, eu sei quem eu sou, deixa o diabo dizer qualquer coisa, ele não vai me tocar. E se eu tenho uma roupa boa, eu uso, e se eu não tenho, estou do mesmo jeito, não muda nada, não me entristece em nada. Irmão, a gente precisa entender isso, essa bênção que Cristo Jesus nos dá, para que a gente não viva como folha seca lançada ao vento de um lado para o outro, né? Achando que é uma coisa, depois não é, e muda, e aquela coisa toda. Nós temos uma identidade em Cristo, nós temos uma nova vida em Cristo. Agora, para isso, é necessário que tenhamos fé. Fé é para estarmos vinculados nele, para estarmos unidos nele. Amém? Então, a primeira marca, irmãos, é que o crente, ele tem a sua fé posta em Cristo Jesus. Esse crente é um crente que tem uma nova vida. É alguém que tem uma nova vida. Na continuação da passagem, então, o que é que vai acontecer? Paulo, ele então passa a ser categórico em afirmar que a mudança que acontece na vida daqueles que estão unidos com Cristo Jesus. Se está em Cristo Jesus, uma coisa nova deve acontecer. Ou seja, algo de novo aparece, e aí ele vai dizer o que é isso. E quando ele fala, então, o que é isso, ele nos revela outra marca da nova vida do crente. E a segunda marca é que o crente, ele vive uma nova vida baseada em Cristo. É uma nova vida, mas não é uma nova vida segundo o que eu quero. Não é uma nova vida para viver uma anarquia espiritual, onde eu vou ser o que eu quero, ninguém manda em mim, ninguém fala nada, eu vivo como eu quero. Não é isso, irmãos. A nova vida, que a vida verdadeira, ela é uma vida que é nos dada em Cristo Jesus. De maneira que aquilo que passamos a viver, uma vez que nascemos de novo, uma vez que somos nova criatura, irmãos, é a vida de Cristo em nós. É nós todos os dias dizendo, Senhor, esvazia o meu eu e que Cristo apareça. Senhor, não deixa que o meu ego prevaleça, que o meu eu prevaleça, né? Negue-se a si mesmo, disse Jesus, tome a sua cruz e siga-me, né? Negue-se, porque você precisa se encher de Cristo. Você não pode estar cheio de si mesmo, nem de si mesma. Irmãos, no versículo 17 ainda, Paulo diz, né? E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. É nova criatura. Paulo aqui é bem enfático, é nova. Não é mais a velha criatura que confia nas suas próprias obras, que confia na carne, mas agora é o que? É nova criatura. Desde o dia que o pecado entrou no mundo, irmãos, todos aguardávamos e aguardamos ainda a renovação completa, porque espiritualmente já fomos transformados, mas nós aguardamos aquele grande dia em que receberemos o corpo glorificado, receberemos um novo corpo, onde o pecado não vai mais existir em nós, né? Nós já temos como que um vislumbre do que iremos receber, porque o Espírito Santo já nos deu essa nova vida. Nós já temos essa nova vida. Irmãos, essa nova criatura, agora o que significa isso? Um novo princípio que passa a atuar na nossa vida, no nosso coração. É como uma inclinação que move a nossa vontade a fazer a vontade de Deus. O homem natural, ele não tem isso. Se você não tem o Espírito Santo, o que vai mover seu coração são os apetites que você tem carnais, são as suas cobiças. Mas quando você tem o Espírito Santo de Deus, é o Espírito que te inclina todos os dias a fazer a vontade de Cristo. É isso que a nova criatura faz e vive. De maneira que todos os dias nós estamos mais parecidos com Cristo. Mais parecidos com Cristo. Aí ele diz as coisas antigas. Que coisas antigas são essas? Irmãos, a confiança que ele tinha outrora na carne. Ele está dizendo assim, outrora eu confiava na carne. Outrora eu acreditava que obedecendo os preceitos da minha religião, Deus iria se agradar de mim. Mas aí ele diz, as coisas antigas já passaram.
Em outras palavras, aquela confiança, Paulo diz, aquela confiança que eu tinha de que fazendo algumas coisas Deus ia se agradar de mim, isso passou, isso se tornou sem importância, porque por mais que eu trabalhe, por mais que eu faça alguma coisa de boa, Deus não vai me justificar pelas obras que eu faço, porque elas serão sempre obras de justiça sujas pelo pecado que habita em mim. Então Deus não vai aceitar. E aí ele nos diz aqui que caducou, passou, perdeu a sua importância, aquele modo de pensar. E Paulo está falando aqui agora de quê? De uma vida que ele recebeu em Cristo, porque ele é nova criatura. Ele não está mais confiando nas obras que ele fazia, né, quando não conhecia o Evangelho, quando seus olhos estavam tampados para o Evangelho. Meus irmãos, Cristo ele dá uma nova vida e uma nova identidade a todo aquele que crê. É Cristo, lembre-se disso. A identidade, se você pudesse receber uma identidade como o RG que você tem em casa, que está aí talvez no seu bolso, a foto, a imagem que está se formando ali naquele lugarzinho da foto, sabe qual é? A imagem de Cristo. Porque você é nova criatura. Porque você tem o Espírito Santo de Deus e essa nova vida que Deus te deu te inclina para Cristo todos os dias. E eu lhe digo mais, tudo que você tem passado coopera para que Cristo apareça em você. E a gente precisa entender isso, porque não existe na vida do crente o acaso. Toda obra, tudo o que acontece em nós, na nossa vida, nos ajuda um pouco mais a exercitar, irmãos, as virtudes de Cristo em nós. Eu estava pensando, antes da gente ir para o retiro, né, eu tinha alugado um micro-ônibus. Eu já tinha conversado com um rapaz lá da empresa, e o ônibus que a gente tinha alugado da última vez, tinha mala, era um ônibus que dava para todo mundo ir, sem dor de cabeça. E aí, quando foi sábado, irmãos, chega um ônibus aqui do tamanho de um ovo. Era tanta mala, que se fôssemos alugar o ônibus, só aquele ônibus, tinha que botar todas as malas no ônibus e o povo ficar, porque só ia caber mala. E quando eu cheguei lá na frente, que vi aquele ônibus, eu digo, meu Deus do céu, e agora? O que é que a gente vai fazer? Porque a essa altura do campeonato não tem outro ônibus, o micro-ônibus, liguei para ele, ele disse, pastor, o micro-ônibus, o outro eu já aluguei lá para o Bessa, para alguém de uma igreja lá do Bessa, não sei o quê. E eu disse, meu Deus do céu, e agora, e agora, e agora? Mas aí nesses momentos a gente entra em oração e diz, Senhor, me dá uma luz, me ilumina. E é interessante porque como uma situação aflitiva, porque as pessoas infelizmente não ajudam, né? Porque todo mundo começa a ver a dificuldade, reclamar, e agora? Ninguém pensa numa ideia para resolver, todo mundo só faz reclamar. E aí eu sentei ali e as pessoas falando, eita, não vai dar, e não sei o quê, e Deus falando comigo. E naquele momento Deus foi trabalhando na minha vida, porque a vontade de responder, de ser chato, de às vezes até machucar o irmão, a gente tem, que a gente é carnal, né? Mas quando a gente entende que tudo coopera para o bem, para que Cristo seja formado em nós, então o Espírito ele toma a dianteira e ele nos dá controle. E a gente vê a glória de Deus em tudo, né? E aí foi que eu sentei ali, disse, não vou respirar aqui, não vou ficar ali reclamando, porque não vai resolver nada. Vamos resolver aqui. Aí foi que Deus deu a luz. Aí Deus disse, pegue a Kombi da igreja, bota as malas na Kombi da igreja. O diácono Alisson estava indo, eu digo, pega o diácono Alisson, ele vai dirigindo e bota o povo todo na Kombi. Aí eu disse, tudo certo. Aí liguei para o rapaz, olha, a gente arrumou uma solução. Você bota o combustível na Kombi e a gente vai botar as malas todas na Kombi, porque o erro na verdade foi dele. Eu tinha dito, né, que a gente ia passar 4 dias, ninguém vai passar os 4 dias com uma roupa só, tem que levar um bocado de mala. Aí disse, tá bom, pastor, tá tudo certo. Aí resolvemos, foi uma bênção. Voltamos também, eu soube que vocês riam muito porque deu um probleminha na buzina da Kombi e vocês vinham rindo, né? Mas foi uma bênção, né? Uma bênção, foi tudo assim, a gente não teve discórdia, a gente não teve confusão. Então, irmãos, a gente viu que Deus foi glorificado. Agora, imaginou se eu tivesse esquentado a cabeça, ter dito isso, aquilo, outro. Eu teria gerado um problema bem mais sério do que resolver um problema de um ônibus.
Aham. Ainda estava cheia. Meu Deus do céu. Foi mesmo. Meu Deus do céu. Então era muita mala, viu? Mas graças a Deus a gente foi e voltou em paz. O que eu quero mostrar com vocês, irmãos, tudo coopera para que Cristo seja formado em nós. Se somos nova criatura, se temos a nova vida, precisamos entender isso, tudo o que está acontecendo na nossa vida. De uma viagem que a gente faz, né, a uma conversa que a gente tem, Deus está usando para que Cristo apareça em nós. Para que Cristo apareça em nós. Tenha esse discernimento espiritual. Cristo é o padrão, meus irmãos, pelo qual o crente vive a nova vida. Tem uma passagem muito conhecida de todos nós, João capítulo 15, versículo 5. Vocês lembram daquela imagem da videira? Jesus diz: eu sou a videira, o Pai é o agricultor e vocês são? Nós somos o quê? O ramo. O ramo. Ou seja, nós estamos vinculados na videira. E aí, se nós estivermos vinculados à videira, o que é que vai acontecer? Esse ramo vai dar fruto. Mas se o ramo for tirado da videira, o que é que vai acontecer? Ele seca e ele não serve para nada a não ser para ser lançado na fogueira e ser queimado. O que é que Jesus está dizendo aqui? Que uma vez que estamos nele, e isso acontece pela regeneração, estamos nele, a vida dele gera fruto em nós. E que fruto é esse? O amor. Viver em amor, para a glória de Deus, amando a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. Se estamos nele, é isso que nós vamos viver todos os dias, é isso que nós vamos fazer e gerar frutos a partir disso na vida das pessoas com quem convivemos. Mas se não estivermos em Cristo, aí vai ser um ramo seco. Ramo seco. Não tem como. Às vezes tem gente que está numa situação bem complicada, porque é um ramo secando. Não tem vínculo nenhum com Jesus. Tudo que faz pensando em si mesmo, no seu próprio umbigo e não em Jesus. Não faz motivado por Cristo. Não é assim que a igreja do Senhor ela deve viver. A igreja do Senhor é o ramo do Senhor. É o corpo de Cristo, né? A gente tem que estar ligado ao cabeça, a gente tem que estar ligado à videira. Senão, a gente não vai produzir frutos. Meus irmãos, se recebemos a nova vida de Cristo, o coração já não é mais o mesmo. E tem um texto lá de Ezequiel que nos lembra disso, meus irmãos. Ezequiel capítulo 36, versículo 26. Abra aí sua Bíblia e acompanhe comigo. Diz assim, ó, Ezequiel 36, 26. Diz assim, é uma promessa aqui, né? Uma profecia que se cumpre no Novo Testamento, quando o Espírito Santo então passa a habitar em nós, né? Ele diz assim: eu lhes darei um coração novo e porei dentro de vocês um espírito novo. Tirarei de vocês o coração de pedra e lhes darei um coração de carne. Olha que mudança. Tirarei o coração de pedra, darei um espírito novo. Onde é que isso acontece, irmãos? No momento que nós somos gerados de novo, regenerados pelo Espírito Santo. De maneira que a vida agora do crente, a nova vida, ela é baseada em Cristo, porque, na verdade, esse novo coração é o coração de Cristo em nós, pulsando em nós, para que vivamos para a glória de Deus. Meus irmãos, na continuação, então, desse versículo 17, que é tão rico, né, Paulo, ele termina dizendo em que se tornou as velhas ideias que ele tinha acerca da salvação. Vocês já sabem quais eram essas ideias, que as obras, a carne, poderia lhe dar salvação. E aí, nisso, ele nos revela outra marca da nova vida do crente. E eu queria encerrar aqui, chamando a atenção de vocês para essa última marca. E aí o crente, ele abandona as obras da carne em favor da vida de Cristo. Qual é a marca da nova vida? O abandono das obras da carne. O abandono de que eu não consigo mais, a partir do que eu faço, fazendo o que eu faço, me salvar. Eu me salvo agora pela vida de Cristo, pelo que Cristo fez por mim. Paulo termina dizendo assim:
e eis que se fizeram novas. Essa expressão aí, e eis que se fizeram novas, se refere a quê? Às coisas antigas. Quais eram as coisas antigas? Aquele modo de pensar e acreditar de que as obras iriam lhe salvar. Ele diz, não, essa mentalidade agora se fez nova. Por quê? Eu não confio mais nisso. Eu tenho um novo modo de pensar. E qual é o novo modo de pensar? De que agora eu olho para Cristo Jesus e vendo o que Jesus viveu, a obediência dele, a fidelidade dele, o amor do Pai revelado em Cristo Jesus, agora sim eu posso viver para Deus. É isso que se fez novo para Paulo. As leis, irmãos, para ele agora não são cumpridas mais pelas obras que ele realiza, mas pela fé em Cristo Jesus. E aqui a gente precisa entender uma coisa. Paulo buscava seguir a lei do Senhor. Ele tratava a lei do Senhor com muito respeito, porque a lei é santa. A lei revela a vontade santa do Senhor. Só que a lei não é capaz de nos dar salvação. A lei, ela só sinaliza que nós somos fracos e pecadores. Se você olhar para a lei da sociedade que a gente vive, é do mesmo jeito. Se a sociedade fosse boa, não precisava de leis. Assim como se a sociedade fosse boa, você não precisava estar com a chave da sua casa aí no bolso. A sociedade não é boa, você tem que trancar. Se você não trancar, alguém vai pular a sua casa e vai roubar o que você tem, não é assim? Por quê? Porque no fundo, todos nós somos pecadores, falhos. E a lei serve para mostrar isso, mostrar que somos falhos. Então Paulo tem uma outra visão da lei. E ele olha para a lei agora e ele diz, essa lei perfeita de Deus, ela é cumprida em quem? Em Cristo. Porque Jesus cumpre a lei, como ele diz em Mateus capítulo 5, versículo 17. Eu não vim abrogar a lei, mas eu vim cumprir a lei. Ele cumpre a lei e Paulo então entende, agora tudo se fez novo. Eu não confio mais nas obras da carne, mas confio naquele que cumpriu a lei por mim. E com essa fé agora eu posso estar diante de Deus, diante do trono da graça de Deus, como filho, adotado, família de Deus, amado por Deus, por aquilo que Ele realizou através de Jesus. Meus irmãos, a confiança em si mesmo ela é abandonada quando alguém está em Cristo. A nova vida nos leva a olhar para nós mesmos e dizer, eu não confio mais no que eu faço, eu confio no que Jesus faz. Eu não tenho condições de obedecer a Deus fazendo o que eu faço, mas Jesus teve completa condição e fez e obedeceu a Deus. É por isso que Ele é o centro do nosso culto. É por isso que Ele é o centro da nossa adoração. Porque, irmãos, nós não podemos fazer o que Ele fez por nós. As obras da carne não são capazes de salvar. Só quem está em Cristo, irmãos, é salvo da condenação. Como Paulo diz em Romanos capítulo 8, versículo 1, ele diz assim, agora, pois, já não existe nenhuma condenação. Ou seja, não existe mais castigo. Por quê? Porque o castigo já foi ministrado. E esse castigo foi ministrado em quem? Em mim, em você? Não, em Jesus. Então, não há mais condenação. E se o diabo dizer, você vai ser condenado, você diz, eu não vou, porque eu creio em Jesus. Porque a minha confiança não está nas minhas obras, está nas obras de Cristo Jesus. Irmãos, e ele termina dizendo, para os que estão em Cristo Jesus. Para os que estão em Cristo Jesus, não há mais condenação, não há mais o que temer. O amor de Deus, como diz Pedro, lança fora o medo. Sabe aquela coisa, se nós morrermos hoje, estaremos diante do Pai, e o Pai olhará para mim e para você e diz, vem meu filho, vem minha filha, venha para a minha direita, você não vai ser condenado, você está no meu filho, venha gozar daquilo que eu tenho para você. Meus irmãos, é preciso abandonar a confiança própria que nós nascemos com ela. Essa confiança própria não é do religioso, do que se proclama de uma religião A ou B. Essa confiança vem de berço, vem do útero da nossa mãe. Nós somos pecadores e, por sermos pecadores, acreditamos que somos capazes de resolver os nossos problemas, não precisamos de Jesus. Meus queridos irmãos, Deus ele nos deu o seu Filho para que confiemos nele e não na fraqueza das nossas obras. É assim que a nova vida vive, confiando em Cristo Jesus e abandonando as obras do pecado, abandonando as obras que nos fazem orgulhosos. Irmãos, o pecado, ele anula
qualquer obra de justiça das nossas mãos. É como alguém já disse certa vez, que o pecado ele faz o seguinte: você que já lavou algum lençol branco, uma toalha branca, colocou lá de repente para secar, e vem um bichinho preto e pum, senta lá naquele bichinho preto, naquele lençol. Imagina aquele bichinho preto como um pecado na sua vida. Só que tem um problema: você está com suas mãos sujas de lama, e você tenta tirar aquele bichinho preto que está ali naquele lençol branquinho que você botou ali para secar. O que é que vai acontecer? Quanto mais você tenta tirar aquele bichinho preto, aquele pontinho preto, mais suja a coisa se torna. Assim também é na nossa vida. A gente vê um pecado, e se a gente não olhar para Cristo, a gente tentar tirar, quanto mais tentar tirar e ajeitar e dar o nosso próprio jeitinho, mais sujo se torna a coisa. É aquela história da mentira, né? A pessoa conta uma mentira, aí ela não se arrepende, fez um mal, em vez de se arrepender e dizer, poxa, não deveria ter, volta atrás, não. Aí conta uma outra mentira, que envolve outra pessoa, que depois é outra mentira que põe em confusão uma família, daqui a pouco os filhos estão brigando, daqui outra família entra, daqui a pouco o trabalho está envolvido, tudo por conta do quê? De um pecado que não foi resolvido como Jesus ensina, se arrependendo. Meus irmãos, confiando em Cristo, nós somos justificados diante de Deus, e é olhando para Cristo que a gente resolve os nossos pecados. A marca da nova vida é abandonar as obras, a confiança nas obras da carne e confiar agora em Cristo Jesus. Meus irmãos, quem está em Cristo tem a nova vida. E eu louvo a Deus porque eu sei que vocês confiam em Cristo Jesus, que vocês ouviram o Evangelho. Portanto, meus irmãos, tomem a vida de Cristo como a identidade de vocês. Não deixe que ninguém acuse vocês, porque Satanás, que é acusador, como o próprio nome dele já diz, adversário acusador, né? Não deixe que ele acuse vocês. Aponte Cristo Jesus para ele. Diga, olha, minha vida está em Cristo. É Cristo quem me justifica. O pecado, meus irmãos, ele já não tem mais poder de morte sobre nós, porque Jesus morreu em nosso lugar. Não se identifique por aquilo que as pessoas dizem de você, mas pela nova vida que você tem em Cristo Jesus. Nova vida esta que te leva e que nos leva a confiar em Jesus. Nova vida esta, irmãos, que nos faz agora uma transformação, novas criaturas, e que faz tudo novo, uma mentalidade nova e uma maneira nova de agir diante daquilo que o mundo tem colocado contra nós. Que Deus nos ajude, que Deus nos fortaleça, em nome de Jesus. Amém? Vamos ficar de pé, vamos orar, pedindo ao Senhor que Ele fortaleça a nossa fé. Meu Senhor, nós te louvamos, Senhor, porque a Tua palavra, Deus, é alimento para a nossa alma, é ela que nos faz mais robustos espiritualmente. Eu te peço nessa noite, Senhor, abençoa cada um dos meus irmãos que aqui estão, aqueles, Senhor, que receberam a nova vida, aqueles que têm todos os dias dado sinais e demonstrado as marcas de que realmente foram transformados pelo Teu Espírito Santo. Abençoa a vida deles, dando força, não deixa desanimar, Pai, que eles encontrem a sabedoria, conforme a Tua palavra aqui nos ensina, para lidar todos os dias contra o adversário, que não cessa um minuto sequer de tentar buscar uma brecha